Olá, está começando o Conectado, com as principais notícias da semana do mundo da tecnologia. No programa de hoje, a gente mostra que a Nintendo começou a recolher Nintendo Wii de algumas lojas. Japoneses inventaram uma assistente doméstica para solteiros. É quase uma namorada eletrônica. E ainda, um carregador portátil que funciona com movimentos manuais. Tem também algumas dicas para começar o ano bem com a tecnologia no quadro Manual do Usuário. Isso e muito mais agora no Conectado. Já imaginou poder carregar um smartphone ou até mesmo um power bank, aquele carregador portátil de celular? Isso é possível com o Hand Energy, um dispositivo compacto que funciona como um carregador reserva, mas não um carregador qualquer. Ele pode ser alimentado com simples movimentos manuais. O dispositivo é indispensável em lugares onde não se tem acesso a uma tomada, como em viagens no campo, na praia ou em acampamentos. O Hand Energy é um dispositivo ecológico e simples de usar. O projeto está no site de financiamento coletivo, Kickstarter, e já bateu a meta de 55 mil euros, aproximadamente R$ 191 mil. O valor de venda é de 69 euros, aproximadamente R$ 240. O Hand Energy transforma a energia cinética em eletricidade. Um sistema interno de rotores transforma um simples movimento de punho do usuário em 5.000 rotações por minuto. A saída USB do dispositivo é de 5 volts e 1 volt. E a capacidade de bateria é de 980 mAh. A empresa subsidiária dos Correios francês, a DPD Group, anunciou recentemente que vai começar a fazer entregas usando drones. A empresa recebeu autorização da Agência Reguladora de Aviação Francesa para operar uma rota fixa de 15 quilômetros. As entregas vão ser feitas uma vez por semana. O drone deve voar na região de Provence, no sul da França. No início, ele entregará correspondência apenas para clientes não residências, incluindo empresas de tecnologia que têm sede na região. Essa será a primeira vez que uma agência federal de correios realiza entregas usando drones. O primeiro drone carteiro é capaz de voar até 20 km de distância, levando até 2 kg de carga. Ele tem um chassi de fibra de carbono e 6 rotores capazes de fazer com que ele mova em uma velocidade de até 30 km por hora. Em caso de queda, tudo deve ficar bem, já que o drone tem um sistema de paraquedas automático, que é acionado caso ele comece a cair. Nos Estados Unidos, a Amazon vem testando drones desde março de 2015 e o Google desde agosto de 2016. Testes semelhantes já estão sendo feitos também na Austrália. Como o Correio francês é estatal, uma empresa deve ter algumas vantagens em termos de regulação. Se você é fã de filmes da Marvel, deve se lembrar do Jarvis, o robô que controla todos os equipamentos da casa e da oficina do milionário Tony Stark no filme Homem de Ferro. Jarvis, na verdade, usa um programa de inteligência artificial para comandar tudo. Esse tipo de ajuda pode estar começando a sair da ficção e vindo para o mundo real. Quem está trabalhando nisso é Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. Ele passou o ano inteiro trabalhando no desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial para controlar atividades domésticas, também chamado Jarvis, em homenagem ao mordomo digital de Tony Stark de Homem de Ferro. Zuckerberg compartilhou com o público uma nota no Facebook, onde conta um pouco sobre o funcionamento do Jarvis, desde a ideia inicial, a programação, até a implantação de fato. Ele fala também sobre os planos de tornar tudo acessível para as pessoas. O criador do Facebook já testou na casa onde mora um sistema inteligente que vai muito além de apenas um exemplo avançado da internet das coisas. O Jarvis pode controlar a iluminação, a temperatura, as portas e até o sistema de som integrado ao Spotify, sem contar Smart TVs, computadores e webcams. E tudo isso tem controle através de comando de voz, usando um programa criado pelo próprio Zuckerberg, que usa as linguagens Python, PHP e Objective-C. Além disso, o Messenger, sistema de mensagens instantâneas do Facebook, vai poder interagir com a inteligência artificial. Um dos desafios de Zuckerberg é tornar tudo isso o mais realista possível.
O novo sistema deve estar disponível em breve para o público. No próximo bloco, você vai ficar por dentro da retirada do Nintendo Wii das lojas. Vai conhecer uma assistente doméstica para solteiros. Tem também o quadro Manual do Usuário. Hoje com algumas dicas para começar o ano bem com a tecnologia. Voltamos já! Depois de confirmar que encerraria a produção do Wii U em breve, a Nintendo começou a recolher o videogame de algumas lojas. O assunto foi levantado por um usuário do fórum NewGaf, que ao visitar uma loja da Best Buy, reparou que o videogame que estava à mostra na semana anterior havia desaparecido. Quando perguntou ao funcionário, foi informado que a própria Nintendo havia recolhido. O console só vendeu 13,3 milhões de unidades desde o lançamento em 2012. E a chegada do Switch em 2017 pode ser a grande responsável pelo recolhimento. Hoje no Manual do Usuário com o Rodrigo Guedin, algumas dicas para começar o ano de bem com a tecnologia. Confira! O fim do ano é um momento muito propício para a gente fazer reflexões, planejar o ano que está chegando e revisar algumas coisas. Eu, todo ano, faço uma revisão da minha vida digital. Eu tenho alguns pontos que eu passo por todos eles e isso ajuda a remover um pouco da bagunça e ajustar as coisas para que o começo do ano seja mais fácil, mais tranquilo. E são esses pontos que a gente vai passar hoje aqui no Manual do Usuário. O primeiro desses pontos é referente ao e-mail. Muita gente diz que não usa tanto, mas ele ainda é bastante importante. E é um meio de comunicação seguro, privado e confiável, né? Várias instituições usam e quando você quer falar algo sério e que precisa ter ali um registro, o e-mail é uma boa ferramenta. Só que é muito comum ver caixas de entrada bem bagunçadas. Então, nesse primeiro ponto, o que eu faço é procurar newsletters, aquelas listas de e-mail em que você se cadastra para receber ofertas, notícias e qualquer coisa do tipo, e ver quais dessas ainda são importantes para mim. Porque talvez em algum determinado ponto do ano ou de anos anteriores aquilo era importante, mas hoje não é mais. Então eu procuro essas mensagens que são disparadas automaticamente e essas que não me importam mais eu me descadastro. Os principais sistemas de e-mail, Gmail, Hotmail, eles têm uma ferramenta interna, embutida, que permite se descadastrar muito facilmente dessas listas. Então é bem tranquilo e isso surte um resultado muito bom, porque diminui o volume de mensagens que você recebe. Outra coisa que eu faço é listar todas as mensagens não lidas. Às vezes, sempre na verdade, durante o ano a gente recebe um e-mail, dá uma lida e deixa marcado como não lida para voltar. Só que nem sempre esse retorno acontece. E aí tem um acúmulo que pode ser bem grande, né? Eu repasso essas mensagens e se alguma ainda faz sentido responder, respondo. Se não, arquivo ou apago, se for o caso, e bola para frente, né? Ano novo, caixa de entrada nova. O segundo ponto diz respeito a senhas e backup, vai mais na questão da segurança, né? Então, a gente usa vários serviços, tem várias senhas e além de seguir aquelas regrinhas bem básicas de ter uma senha difícil, não repeti-las em vários serviços, é muito importante que a gente mude essa senha periodicamente, porque ocorrem vazamentos, os sistemas de quebra de senha se aperfeiçoam e mudar essa senha dificulta alguém que, intencionalmente ou não, queira acesso aos seus dados, aos seus serviços, enfim, algo privado seu online que seja protegido por senha. Em paralelo, ter um backup atualizado também é muito importante. Em caso de roubo ou de perda do seu smartphone, por exemplo, se as suas fotos, os seus contatos e as suas mensagens têm um backup na nuvem ou num computador que você deixa em casa, esse processo é muito menos traumático. Você só precisa de comprar um celular novo e passar ou restaurar esse backup. Se você tem um sistema de backup continuado que se atualiza automaticamente a cada tantos dias ou semanalmente, é só ver se está tudo ok, se esse backup vem sendo feito corretamente, com a regularidade esperada. Se não, se você ainda não tem um backup, façam
Sério, é muito importante, isso salva vidas. Então, nesse momento do ano, nessa revisão aí de começo de ano, fim de ano, eu repasso todos os aplicativos que eu tenho instalado, aqueles que eu não uso muito, que eu não uso nunca, ou que me são dispensáveis, eu desinstalo, e em todos eles eu passo pelas notificações e vejo quais são úteis ou quais só aparecem na tela para eu ter o trabalho de limpar. Parece bobagem, mas as notificações elas têm um poder muito grande de distração. E se você não se atenta a isso, se você não faz esse controle, acaba sendo dominado por elas. Seu dia tem muitas interrupções e essas interrupções vão se acumulando e as suas tarefas acabam sendo atrasadas por bobagem. Essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que coloque em prática. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma crítica aqui ao nosso quadro, mande um e-mail para redação@unicesumar.edu.br. Feliz Natal e até o próximo programa. Agora foi a vez dos japoneses criarem uma versão da assistente doméstica semelhante à da Amazon Echo e do Google Home. A versão tem rosto, corpo e voz. Vivendo dentro de um projetor cilíndrico, ela tem a voz de Azuma Hikari, uma atriz famosa do país. O dispositivo conta com microfones, câmeras e sensores capazes de detectar a temperatura e o movimento. Assim, segundo os desenvolvedores, Hikari pode interagir de maneira mais pessoal e interativa, funcionando quase como uma esposa virtual. A empresa tem como foco homens solteiros que vivem sozinhos. A assistente consegue realizar tarefas básicas, como controlar a temperatura da casa, ligar e desligar equipamentos. E também as complexas, como reconhecer a voz e o rosto do dono, fazer companhia a ele, servir como despertador pela manhã, lembrar de coisas e até depois de um dia de trabalho, dizer que está com saudade. O aparelho tem conexão permanente à internet, conexão Bluetooth e entradas HDMI. Apesar de ser vendida nos Estados Unidos, a Gatebox ainda fala apenas japonês. É possível, no entanto, se comunicar com ela através de mensagens de texto via aplicativo. Ela é compatível com Android e iOS. A namorada virtual custa cerca de $2.600. O desenvolvedor explica que, de início, foram fabricadas apenas 300 delas. O Conectado dessa semana fica por aqui. Se você tiver alguma dica, sugestão ou dúvida, mande já um e-mail para redação@unicesumar.edu.br. Também curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com/pgmconectado. Eu espero você no próximo domingo, às 11h45 da manhã. Desejo a você um Feliz Natal. Até mais!